o Grupo de Ação Conjunta contra o Racismo e a Xenofobia, que junta 81 coletivos, entregou no passado dia 10, Dia Internacional dos Direitos Humanos, entregou então na Assembleia da República o requerimento com a exposição de motivos para a criminalização de todas as práticas racistas. Este grupo apresentou um articulado com a exposição de motivos, que é basicamente uma proposta de lei, num requerimento entregue e validado pela Assembleia da República e que já está a ser promovido a recolha de 20 mil assinaturas necessárias para levar o assunto a ser discutido em plenário. A presente iniciativa procede às alterações do Código Penal, reforçando o combate à discriminação em razão da origem étnico-racial, origem nacional ou religiosa, cor, nacionalidade, ascendência, território de origem, religião, língua, sexo, orientação sexual, identidade ou expressão de género ou características sexuais, deficiência física ou psíquica, alterando e editando factos constitutivos de ilícitos criminais com vista à prevenção de comportamentos que, além de ilícitos, provam o aumento da desigualdade e injustiças sociais. O objetivo é o agravamento dos crimes e difamação e injúria baseadas em discriminação étnico-racial, origem nacional, religiosa, cor e todas aquelas que eu disse. Neste momento, nós trouxemos o Nuno Silva para esta nossa segunda parte, porque queremos exatamente perceber, assim de uma maneira mais sucinta, o que é que levou este grupo da Ação Conjunta, no qual o coletivo do Lado Negro da Força também faz parte, a avançar com esta iniciativa. Olha, boa noite, Zé Rui, obrigado por esta oportunidade. Bom, nós já temos trabalhado neste tema há alguns anos, quer na atividade que o SOS vem desenvolvendo, quer na atividade articulada com outros coletivos. Enfim, nós estamos numa situação em que há alguma esquizofrenia no nosso sistema jurídico, ou seja, o ordenamento jurídico português tem uma disposição no Código Penal que visa combater práticas racistas, mas contempla apenas um conjunto muito diminuto de situações. Ou seja, basicamente, neste momento em Portugal, aquilo que é considerado crime é, enfim, o discurso de ódio que seja publicitado, portanto, seja divulgado publicamente e que atente contra a honra e dignidade de um conjunto de pessoas em função dessas categorias que tu mencionaste, nomeadamente categorias étnico-raciais. Mas é só isso que está tipificado na lei como crime. Dito de outro modo, o que constitui crime em Portugal poderá ser, por exemplo, eu escrever um texto num jornal dizendo que negros ou ciganos são pessoas, enfim, com capacidades diminuídas, vamos supor. Se eu escrever este texto num jornal, a lei portuguesa considera, à partida, que este texto pode configurar um crime. E até aqui tudo bem. O problema é que é só isso. Todas as demais práticas de discriminação racial não estão previstas como crime. Não quer dizer que a lei não tenha previsto algumas sanções para essas condutas, mas a lei configura-as como mera contraordenações. Ou seja, tem o mesmo valor que, por exemplo, uma multa de trânsito ou uma situação desse género. Portanto, o que é que a lei configura? Existe uma lei em Portugal, a Lei de Discriminação Racial, que depois descreve várias situações que, a verificarem-se, podem fazer com que o infrator seja obrigado a pagar uma coima. E nessas situações nós temos, por exemplo, a proibição de entrada em espaços que estão abertos ao público, a proibição ou limitação da prestação de cuidados de saúde, por exemplo, a proibição ou limitação na celebração de um contrato de compra e venda de um imóvel. Todas estas situações, a lei portuguesa entende que são censuráveis, mas não lhes configura a mesma proteção que outros bens jurídicos. E, portanto,
quando eu dizia há bocado que a situação é um bocado esquizofrénica, tem a ver com isto. Ou seja, eu posso hoje escrever um texto num jornal, um texto racista, e posso, com isso, estar a praticar um crime, mas se no mesmo dia nós tivermos discotecas que não deixam entrar negros ou ciganos, hospitais que não prestam cuidados de saúde a mulheres ciganas ou estrangeiras por essa razão, por serem ciganas e por serem estrangeiras. Um senhorio que não faz contratos de arrendamento com negros por serem negros. Estas pessoas todas não cometem crimes face à lei portuguesa, cometem contraordenações e poderão estar sujeitas ao pagamento de uma coima. E, portanto, esta duplicidade de entendimento da lei portuguesa face a estas questões, enfim, suscita-nos, em primeiro lugar, uma revolta profunda, porque acho que o racismo merece uma mesma resposta digna, firme e efetiva por parte da sociedade, mas também por parte do Estado de Direito Democrático. E isso não está a acontecer. Portanto, o Estado não está a proteger de forma digna e efetiva as vítimas de crime, as vítimas de práticas racistas. Por outro lado, mesmo com este regime que hoje existe, o que nós verificamos também é que, ainda assim, no que diz respeito às contraordenações, o regime também não está a ser aplicado. Portanto, nós em Portugal temos a entidade responsável pela tramitação dos processos e pela aplicação das coimas, é a Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. Que esteve parada durante um ano, não é? Que esteve parada oficialmente durante um ano, mas já estava parada há mais tempo. Aliás, a Comissão para a Igualdade, todos os anos, no final do ano, emite um relatório sobre o que se passou nesse ano, e o último relatório que nós temos disponível, e que pode ser consultado na internet, é relativo ao ano 2022. Portanto, desde 2022 que nós não temos sequer nenhum trabalho de análise por parte da Comissão, e sim, esteve sem funcionar, continua sem funcionar, apesar de já ter pessoas designadas para os seus órgãos, mas continua sem funcionar. Portanto, hoje quem quiser apresentar uma queixa no âmbito da Lei de Discriminação Racial não tem forma de apresentar, porque o site ainda não disponibiliza essas ferramentas. Mas enfim, dentro deste quadro, o que nós temos assistido há todos os anos um aumento das queixas apresentadas. Significativamente há um aumento significativo no que diz respeito a queixas. Por exemplo, eu apanhei um bocadinho ao final da vossa conversa, o que se tem verificado nos últimos anos é que mais de 50% das queixas por discriminação neste âmbito são com base na nacionalidade. Portanto, ou seja, este é o principal motivo para as queixas que dão entrada na Comissão para a Igualdade, mas não obstante o número elevado de queixas, as condenações são muito reduzidas, são mesmo muito reduzidas, e depois basicamente não são um fator dissuasor da conduta, porque aplicam coimas muito baixas e às vezes aplicam apenas meras admoestações. E portanto, já vou um bocadinho longo na minha resposta, mas... Não. Eu entretanto... Sim, podes concluir, podes. Pronto, nós já há muitos anos que temos vindo, enfim, a criticar esta duplicidade. Não faz sentido alguém que não permite a uma pessoa negra, imigrante ou cigana entrar numa discoteca ser objeto de um processo como se tivesse estacionado o carro num sítio que é proibido estacionar. Não faz sentido. Portanto, entendemos agora, depois de conversarmos com outros coletivos e haver muita gente que também pensa da mesma forma, ser a altura ideal para, juntas, apresentarmos esta proposta de alteração à lei. E o que é que nós queremos com isto? Basicamente, a nossa proposta é alterar o Código Penal, sobretudo em dois sentidos. Um primeiro, que é alterar o artigo 240, que é onde está prevista neste momento aquela possibilidade que eu vos dizia há pouco do discurso público de ódio racial, é a única previsão de um ilícito criminal que está no Código Penal, é alterar esse artigo, incluindo mais práticas racistas, aumentar a moldura penal, porque achamos que a moldura penal neste momento que está prevista é muito baixa, e paralelamente também alterar o crime de injúria. Portanto, o crime de injúria está previsto no Código Penal. Nós queremos colocar ali um fator de agravação quando a injúria tiver como fundamento algum tipo de ódio racial ou com base nestas categorias que tu há bocado mencionaste. E pronto, e foi juntamente com muitas outras pessoas e com esses mais de 80 coletivos
nós criamos uma primeira proposta, ela foi discutida e debatida entre nós, chegamos a um consenso e no dia 10 de dezembro entregamos na Assembleia da República esta petição que dá início a um processo. Este processo vai ser longo, um processo, portanto, de iniciativa legislativa cidadã, é uma hipótese que a nossa democracia prevê. Para esse efeito, nós precisamos de reunir um mínimo de 20 mil assinaturas e, portanto, temos consciência que é um desafio enorme, porque não é fácil reunir 20 mil assinaturas, mas se as conseguirmos reunir, o que isto proporciona é a possibilidade de nós obrigarmos o Parlamento, em plenário, como te dizias há pouco, a discutir esta proposta. E, portanto, a partir daí, os partidos com assento parlamentar terão de publicamente emitir uma opinião sobre isto. Portanto, se concordam com o estado atual do ordenamento jurídico, ou se concordam ou não. E se não concordam, se pretendem alterá-lo da forma como nós propomos, não são obrigados, obviamente, a seguir o texto que vem na iniciativa, podem fazer um outro tipo de alteração, mas, portanto, isto permite-nos que esta questão possa ser debatida no Parlamento. E se tudo correr como nós esperamos, que a lei possa efetivamente vir a ser alterada e as pessoas tenham ali, de facto, uma possibilidade de verem uma defesa efetiva, ou melhor, verem primeiro uma censura social e jurídica forte e depois terem também um instrumento que as proteja das práticas discriminatórias. Eu vou perguntar à Érica, porque a Érica vem do Brasil, que a realidade é completamente diferente, e eu gostava que tu que fizesse assim uma forma de comparação, porque nós sabemos que no Brasil a injúria racial, por acaso, por exemplo, aliás, é considerada crime, passível de prisão, e quando tu chegas a Portugal e encontras esta realidade, o que é que te apraz dizer? Eu queria só deixar também uma pergunta, porque o Nuno disse que seria o momento ideal para se apresentar essa proposta, né? O momento seria agora, e aí eu queria depois entender por que os senhores entenderam ser o momento ideal, que, ao meu ver, é um momento complicado da Assembleia com 50 deputados da extrema-direita, enfim. Mas, voltando à pergunta, no Brasil. No Brasil, a gente tem a realidade... Na realidade, o racismo é um crime imprescritível, né? Então, assim, a qualquer momento, a denúncia pode acontecer. A injúria racial... Na realidade, agora a gente tem também... A área penal não é minha área, tá? Mas vamos lá, a gente tem a injúria racial e agora a gente tem também a criminalização das práticas discriminatórias contra a comunidade LGBTQIAPN+, que foi, assim, uma grande vitória, né? Nós fomos para o STF, enfim, o STF entendeu pela criminalização também. Infelizmente, eu acho que a criminalização pura e simplesmente, e eu acho que ninguém também acha isso, é a resposta, né? Mas eu acho que é muito importante no sentido de trazer a ideia pedagógica mesmo de que não se pode fazer e que, se fizer, haverá punição. E haverá punição de fato. Porque, como o Rui referiu, pagar uma multa, às vezes a pessoa acha engraçado. Então, a questão da admoestação, né, que é uma carta que se envia, eu fiquei muito chocada com isso. Eu falei assim, gente, a punição de uma pessoa que, por exemplo, mandou um imigrante voltar para casa, volta para tua terra, você não é bem-vindo aqui. E aí essa pessoa simplesmente recebe uma carta dizendo, olha, feio o que você fez, não faça mais isso. Não tem não tem nenhuma simbologia. E nós vivemos também de simbolismos, né? Nós precisamos disso. Eu acho que no Brasil a criminalização serve muito também como forma pedagógica. Mas a gente tem o grande problema da morosidade da justiça, que eu acho que é um problema que a gente compartilha com Portugal. Então, eu também me pergunto se
a criminalização vai dar uma resposta efetiva em tempo hábil das pessoas, porque o que eu tenho visto aqui são casos que demoram 4, 5 anos, né? Enfim, eu vou-te deixar aqui uma pergunta que há uns tempos atrás houve uma questão de um jogador de futebol no Brasil, um jogador português de futebol que fez sem dúvida um comentário racista com o seu colega de trabalho, houve logo como é que se diz? Moveu-se logo uma ação contra esse jogador e, inclusive, havia a questão de poder vir a ser preso. Ou seja, existem mecanismos que levam... Mas eu acho que isso acontece principalmente nos casos que são publicizados, tá, Zé Rui? Eu acho que a gente não... Assim, eu acho que o Brasil é uma referência no sentido da criminalização. Eu acho que a gente consegue realmente dar algum tipo de resposta, mas eu fiz estágio na Defensoria Pública e lidei com casos do Ministério Público desconsiderando casos que seriam graves de injúria racial, por exemplo. Mas isso aí foi uma brincadeira. Então, assim, e até porque a ideia do brasileiro como um povo muito solidário, esse imaginário de que é um povo receptivo, solidário e tal, às vezes... No decorrer de um procedimento jurídico também é complicado. Eu acho que quando os casos são públicos, a gente teve, por exemplo, uma comoção imensa quando você está falando de um jogador de futebol, o Vini Júnior sofreu discriminação aqui na Europa. Então, assim, eu vi muita comoção, muita publicidade, mas eu não sei... E aí eu não tenho dados, né, números, eu não sei se a gente está, de fato, diminuindo os casos a partir da criminalização. Eu acho que é importante, mas eu acho que é preciso pensar em outros mecanismos que atuem junto com a criminalização. Eu acho que assim, agora um dos projetos de lei que está sendo votado é a obrigatoriedade do ensino de história africana no Brasil, que eu acho que, assim, entender a história desses povos, entender como que nós nos constituímos enquanto povo, né? Enfim, é importante para que a gente consiga fazer com que as crianças cresçam enquanto cidadãos conscientes e que todas vão cometer o crime. Sim, eu acho que sim. É uma questão realmente de base. Eu acho que a gente tem que trabalhar na base. Eu acho sim que a gente tem que criminalizar e punir, porque eu acredito na função pedagógica mesmo da pena. E para dar resposta para as pessoas, né? Porque assim, é muito, muito, muito triste você sofrer a discriminação. A Casa do Brasil de Lisboa tem um trabalho maravilhoso de relatórios sobre os mitos da imigração, enfim. E eu acho que o último foi sobre habitação. E aí, quando você fala sobre a questão, né, de ser simplesmente uma contraordenação, o fato de senhorios negarem o contrato com pessoas negras ou estrangeiras, uma das maiores reclamações que a gente teve foi justamente sobre a questão das pessoas não conseguirem, e aí isso, não conseguirem. Ao telefone, alguns brasileiros pedem para que um colega português ligue, né, tem um anúncio de um arrendamento, pedem para que o colega português ligue, isso foram relatos que nós tivemos. Porque se eles falam com o português na variante brasileira, às vezes a pessoa desliga. A pessoa fala, não tem mais, já foi arrendado. Não tem mais. Então, simplesmente desliga. Então, assim, realmente, a discriminação impede acesso, né? Impede acesso à saúde. Isso é muito chocante. Sim, sem dúvida.
também tenho a noção que que há uma série de ações que devem ser consideradas quando se tenta combater as questões do racismo, e esta é somente mais uma delas, que eu acho que também é tão importante como todas as outras, como tu falaste, com a educação e também as políticas de afirmação, não é? Todas essas são super interessantes. Mas, Nuno, ficou aqui uma pergunta no ar, da Érica. Sim. Porquê agora? O facto de achar que agora é o momento? Então, várias perguntas, mas eu, antes de responder diretamente a essa, queria só, se calhar, aqui pegar em algumas coisas que a Érica referiu e que me parecem relevantes. De facto, se nós olharmos para soluções noutros países, nós na Europa não vamos encontrar muitas soluções do ponto de vista penal sobre esta matéria. Vamos encontrar no Brasil, vamos encontrar algumas respostas no Canadá, não vamos encontrar no espaço europeu, porque ao espaço europeu, para podermos legislar sobre esta matéria, há um passo que nós temos que dar primeiro, que é o de reconhecimento. Reparem, o crime de violência doméstica está previsto no Código Penal português, mas é uma previsão recente, porque durante muitos anos aquilo que vigorava, enfim, na nossa sociedade era entre marido e mulher não se mete a colher e, portanto, o crime de violência doméstica nem sequer era reconhecido como tal. Só quando ele passou a ser reconhecido como uma prática violenta e que precisava de ser censurada, eu nem sequer aqui não me preocupa tanto a questão da punição. Preocupa-me sobretudo a questão sobre a forma como a sociedade censura estes comportamentos. Portanto, quando nós chegamos a um estado de desenvolvimento social em que entendemos, não, a violência doméstica é demasiado grave para ficar entre quatro paredes e, portanto, nós temos que a censurar. Temos que a censurar na praça pública e temos que a censurar também nos tribunais e na lei. Ora, no campo do racismo ainda nos falta muito para chegar a esse reconhecimento público, sobretudo em sociedades que ainda não resolveram o seu passado colonialista. E por isso é que na Europa nós não temos, de facto, tirando algumas exceções, por exemplo, o caso da Alemanha é um caso relevante, mas a Alemanha só contempla na sua legislação algumas medidas, até de foro penal, no que diz respeito à xenofobia, porque tem um passado violentíssimo, sobretudo pelo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Mas tirando essas questões históricas específicas, não há nas grandes potências, ex-potências coloniais, um reconhecimento efetivo e integral daquilo que foi o racismo e da violência que é o racismo. E por isso é que quando este debate é trazido, há do outro lado muitas vozes que se levantam dizendo: mas porquê é que vocês querem agora criminalizar isto quando isto não existe? Vamos estar a criminalizar o quê? Portanto, e por isso é que nós não conseguimos encontrar aqui neste nosso, no continente europeu, exemplos a seguir. Conseguimos encontrar noutras sociedades, no caso da brasileira, onde esse tema já está discutido há muito tempo e está reconhecido como um efetivo problema. Aliás, o Brasil, nesta matéria, tem soluções muito relevantes no que diz respeito ao combate ao racismo, mas também as tem porque, por exemplo, tem uma coisa que nós não temos, que é a recolha de dados étnico-raciais e que permite ao Brasil depois ter instrumentos para combater práticas discriminatórias. Quanto a outras duas questões que a Érica colocou, se isto é o momento ideal. Bom, em termos de... Isto é o momento ideal porque no momento, e é aqui que eu me quero colocar, no movimento associativo português nós chegamos a um consenso. E eu gosto desse consenso. Eu, enquanto membro de uma associação, enquanto dirigente de uma associação, gosto de trabalhar com outras associações e gosto de sentir que estamos todas e todos a falar à mesma voz. E este consenso interessa-me. Interessa-me porque não estamos sozinhas no combate, podemos fazê-lo com outras pessoas, isto é muito mais rico e é fazê-lo com outras pessoas. Pronto. Se o contexto político é um contexto bom ou não, pois eu não sei qual é o melhor contexto. Nós tivemos, de facto, uma maioria absoluta do PS. E à partida poderíamos imaginar que com maioria absoluta do Partido Socialista poderíamos ter outras condições na política, em políticas de combate ao racismo, e isso não aconteceu. E, portanto, do ponto de vista da ativista antirracista, este momento político é tão bom como qualquer outro.
Nós reconhecemos, obviamente, que uma questão destas ser debatida na Assembleia da República pode gerar, enfim, muitos anticorpos e podemos ter, de facto, muita gente que se posicione contra. Mas eu acho que também é bom para a nossa clarificação saber quem é que neste momento está representado na Assembleia da República e não quer ver esta questão discutida ou não quer ver esta alteração legislativa. Portanto, acho que também vai ser importante este momento de clarificação. Isso, e respondendo também a uma outra questão que levantaram, que é, eu também acho que o mundo não se resume, o combate ao racismo não se resume na questão penal, como é evidente. Como também não acho que o combate à igualdade de género se resuma no Código Penal, como o combate, enfim, como os combates às desigualdades não se resumem só na tutela penal. Mas também me custa que a sociedade não imita o mesmo juízo de censura relativamente a estas questões. Portanto, a mim importa-me como cidadão, e aqui de um ponto de vista de privilégio, enquanto português, branco, homem, portanto, com estes privilégios todos, não consigo viver bem com esta dualidade de apreciações. E, portanto, interessa-me que, do ponto de vista do Estado de Direito, o Estado responda da mesma forma. E, portanto, qualquer atentado à dignidade das pessoas deve merecer por parte do Estado uma resposta inequívoca de censura. E se a censura é penal, é por aí, toda a gente deve ser tratada da mesma maneira. Portanto, as práticas racistas devem ser todas combatidas da mesma forma. Agora, isto não é minimamente suficiente para nós combatermos o racismo. Depois temos que olhar para tudo o resto que falta. E do meu ponto de vista, esse tudo o resto podia ser mais fácil se nós tivéssemos aproveitado, e agora voltando um bocadinho atrás, um outro contexto político, o contexto de maioria absoluta do Partido Socialista, para ver os censos a recolher os dados étnico-raciais. E não conseguimos isso com o Partido Socialista com maioria absoluta, o que me leva a acreditar que, se não conseguimos nessa altura, provavelmente não vai haver mais nenhum contexto político para o conseguirmos fazer. Sem contar com o facto de também ter ficado um plano, não é? Na carteira, guardado. Como muitos outros planos ficaram na carteira, como mesmo, por exemplo, este observatório para o racismo que foi criado, do nosso ponto de vista, enfim, ser uma solução que é uma solução que fica muito bonita no papel, mas que depois não tem eficácia nenhuma, como a própria solução da Comissão para a Igualdade. Reparem, a Comissão para a Igualdade existe em Portugal por questões de diretivas da União Europeia. E foi uma luta no final dos anos 90, sobretudo de várias associações, onde o SOS também esteve incluído, que forçaram o Estado português a ter, pela primeira vez, uma entidade supostamente independente que regulasse estas matérias do racismo. Mas a verdade é que nós andamos há muitos anos e a criação desta entidade é totalmente ineficaz, quer do ponto de vista de vigilância e produção de conhecimento nesta matéria. A Comissão para a Igualdade produz muito pouco. Em termos de conhecimento, produz muito pouco. Produz uns relatórios anuais, mas produz muito pouco. E depois, quanto à tutela e defesa das pessoas. Porque, no fim do dia, o que nós queremos assegurar é, como a Érica disse há bocado, aquela pessoa que está à procura de uma casa para morar, que quer ter acesso à habitação, que quer ter acesso à saúde, que quer ter acesso a bens culturais. Já repararam que há alguém querer divertir-se como qualquer outra pessoa, chegar a uma discoteca e ficar cá fora? Ou querer ir tomar um café e vai entrar no café e tem um sapo de porcelana à porta do café que basicamente lhe emite uma mensagem a dizer: tu não és bem-vinda. Portanto, o que nós estamos a falar é do dia-a-dia das pessoas, em que as pessoas diariamente veem a sua dignidade e honra ferida de uma forma que é, enfim, que eu só consigo imaginar, porque não consigo sentir por esta questão de privilégio que vos disse há bocado, mas consigo imaginar o sofrimento e o condicionamento que é, e as pessoas não têm resposta. Não têm nem resposta para mudar a situação e, sobretudo, não veem ao lado a sociedade a dizer: não, nós estamos contigo e vamos te defender. Isso não está a acontecer. Nós estamos a falhar às pessoas. E, portanto, esta iniciativa pretende, pelo menos, tentar equilibrar um bocadinho que seja a forma como a sociedade olha para estas coisas. Agora, para tudo o resto, nós ainda vamos ter que caminhar imenso até chegarmos a uma situação minimamente aceitável do ponto de vista da igualdade.
Eu acho que a primeira coisa é a questão do reconhecimento. Eu acho que isso é muito importante. Porque, assim, eu tenho, às vezes, em debates acadêmicos, escutado falas, o mito do decolonialismo, mito, sabe, assim, me fere muito a forma como história é ensinada, que é uma coisa que eu vim já preparada do Brasil, que eu pensava assim, meu filho vai aprender história em Portugal, né, que loucura que vai ser, como é que vai ser isso? E eu vejo muito pouco debate sobre o que foi o colonialismo, enfim, chegar aqui e ter um padrão dos descobrimentos, né? E aí, quando eu falo com meu filho, não é dos descobrimentos, são das invasões. E escutar pessoas falando, mas você é ingrata, você está nesse país e você é ingrata, né? Por estar questionando isso. E enfim, como cidadã residente num país, eu acho que eu posso questionar tudo, né? E esse questionamento justamente né, me é apontado como ruim, como ingratidão para o país que me acolheu, justamente porque eu acho que se quer calar, né? Se quer silenciar esse passado, e enfim, é isso. É eu escutar que não existe racismo aqui, isso me choca. Há muito terreno para desbravar, como se costuma dizer. Nuno, só para terminar, como é que todos nós podemos, então, assinar esta petição, neste caso, fazer parte deste processo? Como é que poderemos... Okay. Pronto, como vos tinha dito há pouco, este processo é um bocadinho diferente daquelas petições que nós às vezes vemos circular pela internet, porque como isto pretende propor uma fase de discussão na Assembleia da República, tem alguns requisitos. Pronto, um deles é o tal das 20.000 assinaturas no mínimo, ou 20.000 subscrições, que é um número de facto muito elevado. Como é que isto pode ser feito? Pode ser feito ou em papel, e nós vamos ter vários locais, sobretudo em eventos que vamos organizar e que os vários coletivos vão depois proporcionar. Vamos ter já um no próximo sábado na Cova da Moura. O SOS Racismo fez agora 34 anos, mas vamos celebrar no próximo sábado, e vai haver um local onde as pessoas, quem quiser, poderá subscrever a iniciativa, lendo a nossa proposta e depois, se concordar com ela, subscrevendo. Portanto, essa é a via tradicional. Para quem quiser fazer de uma forma online, nós temos já nas nossas redes sociais e nos nossos sites partilhado o link. Neste momento só temos um link para a Assembleia da República. Portanto, quem quiser subscrever online, acede a esse link. Eu já coloquei o link aqui também nos comentários, já vi. Pronto, ao entrarem na página é preciso inscreverem-se no site da Assembleia da República. Pronto, vão ser pedidos alguns dados, alguns são obrigatórios, como é o caso do número de cartão de cidadão, outros não são obrigatórios, mas a certa altura pedem a fotografia. Não é preciso colocar a fotografia, essa parte pode-se passar à frente. E é possível... tem que ser cidadão nacional, não é? Tem que ter cartão de cidadão, tem que ter cartão de cidadão para este efeito. De outra forma, a assinatura não é válida. Isto porquê? Porque como isto é para iniciar um processo legislativo, tem esta condição. Agora, um entre parênteses, também é outra questão que, por exemplo, o SOS tem defendido há muito tempo, que é uma alteração desta matéria, porque imaginemos o caso da Érica ou de outras pessoas imigrantes que estão cá em Portugal a viver há imenso tempo e depois não podem participar na democracia. Não faz sentido nenhum, mas isto é uma outra luta que também temos de fazer. Mas pronto, isto é relevante. Temos para já estas duas formas, ou em papel ou através deste link. Vamos tentar ter outras formas, mas para já, isto começou esta semana, são estes dois. Outra forma de participar também, e essa também é super relevante, é divulgar. Ou seja, falarmos com as pessoas que estão connosco no trabalho, no desporto, se formos jogar futebol com alguém, falar com as pessoas, dizer, olha pá, aqui é uma iniciativa que é porreira, é interessante, passar a palavra. É outra forma também de ajudar a chegarmos a mais gente, porque esta é daquelas coisas que eu acho que nós precisamos de muita gente. Precisamos porque precisamos das 20.000 assinaturas, mas também porque queremos que isto seja consensual na sociedade portuguesa. E, portanto, é isto.
Vamos então fazer por isso, e o Lado Negro da Força, o nosso coletivo, também está envolvido diretamente nisto. Este também é um dos primeiros passos. Estamos já a fazer aqui a divulgação desta iniciativa legislativa cidadã. Como eu disse, eu deixei aqui o link. Qualquer pessoa com cidadania portuguesa pode assinar esta iniciativa, e se tiverem alguma dificuldade também no grupo de ação conjunta nas redes sociais podem encontrar a forma como podem preencher essa vossa assinatura. Eu, entretanto, tenho aqui uma pergunta, está aqui uma dúvida do Pedro Charte, ele que também é o nosso companheiro também nestas lutas. Ele diz uma dúvida para os dois juristas: imaginando que a iniciativa tem sucesso a vários níveis, incluindo a sua aprovação na Assembleia da República, não acredito que isso aconteça, mas admitamos para o efeito de argumento, consideram a possibilidade da nova lei poder ser instrumentalizada de forma a punir o movimento antirracista, num país como Portugal, em que a ficção manhosa do racismo reverso impera e se manifesta praticamente todos os dias? Não seria algo impossível de se imaginar? Aqui nos Estados Unidos isto tem acontecido. Pelo menos é uma parte da mensagem. Acho que o Pedro não pôde colocar todo o comentário, mas fica aqui. Sim. O Pedro levanta aqui uma questão interessante. Eu se calhar, faltou-me um bocado, desculpem. Queria só dizer mais uma coisa, e aproveitando esta pergunta do Pedro, que é, eu acho que este combate é feito em várias etapas. Pronto, a primeira questão, e já expliquei isso, é fazer com que o ordenamento jurídico censure da mesma forma todos os comportamentos. Pronto, é ter isto aplicado, ter isto previsto na lei. Depois há uma segunda fase, que é como é que os tribunais vão interpretar a lei e aplicar a lei. E, por exemplo, eu posso-vos dizer que neste momento aquilo que existe como crime, portanto, esta questão do discurso público poder ser crime neste momento, os tribunais, em duas fases, quer na fase de investigação por parte do Ministério Público, quer depois em fase de julgamento, não têm, do meu ponto de vista, interpretado bem a lei. Nós tivemos um caso há pouco tempo, enfim, foi um caso que andou pelos tribunais vários anos, que foi um texto escrito por Maria de Fátima Bonifácio no Jornal Público. Foi um texto que, do nosso ponto de vista, extravasava a liberdade de expressão, era um documento abertamente racista, porque basicamente menosprezava as comunidades negras e comunidades ciganas, sobretudo essas duas, na forma de estar numa sociedade democrática, portanto, menorizava estas comunidades. Nós entendemos que aquilo se enquadrava naquilo que está hoje previsto na lei, apresentamos queixa. Pronto, depois, entre recursos vários que houve, o processo, de facto, foi muito demorado. Ele chegou a tribunal, ela foi julgada por um tribunal português, mas no final foi absolvida porque o tribunal entendeu que, não obstante aquele texto efetivamente poderia ser considerado atentatório quanto à honra e dignidade das comunidades visadas, ainda assim era um exercício de liberdade de expressão. Portanto, isto é uma segunda batalha. Depois de termos previsto na lei, temos de fazer também um trabalho para que os tribunais, enfim, deixem cair também esta pesada veste do racismo institucional e comecem a ter uma outra interpretação daquilo que está na lei. O que o Pedro diz é uma coisa que nós também já pensamos, que é, a partir do momento em que estas práticas estejam previstas na lei, se elas não podem funcionar ao contrário. Eu admito isso como possibilidade teórica, mas eu não estou a ver alguém, um branco, a apresentar uma queixa porque diz que foi impedido de celebrar um contrato de arrendamento por ser branco. Acho que vai ser difícil esta situação em termos de contexto social português, e, portanto, não sei bem se isto depois pode ser extravasado para uma punição dos movimentos antirracistas. Mas enfim, tudo pode acontecer. Nós já vimos, de facto, sobretudo nos últimos anos, Pedro, muitas coisas que pensávamos como impensáveis numa lógica de raciocínio normal
e neste momento tudo é possível. E eu estava aqui a ver, ele entretanto completou, por exemplo, nos casos do movimento, isto tem sido muito visível, por exemplo, nos casos dos movimentos de contestação daquilo que se está a passar na Palestina, em que às vezes é muito difícil a defesa de um discurso antissionista, desculpem, porque ele é logo conotado como antissemita e, portanto, às vezes é difícil nestas matérias, no atual estado em que vivemos, conseguirmos ter aqui alguma racionalidade na abordagem desta matéria. Agora, isso não nos deve coibir ou inibir de atuar, e, portanto... Olha, Nuno, eu vou só deixar aqui uma última pergunta, porque há muitas pessoas que têm trazido esta questão. Há pouco tempo houve um julgamento, nós sabemos de dois cidadãos brasileiros, que por acaso são atores, pessoas com algumas visibilidade no Brasil, em que os filhos deles foram injuriados racialmente em Portugal e houve uma condenação. Neste caso, qual é que foi então a razão, dado que não temos, não é, em termos jurídicos, a questão da injúria racial, qual é que foi a razão para a punição desta senhora que injuriou estas crianças? Bom, este caso, que é um caso relevante, porque é sempre relevante quando há pessoas que são ofendidas, e sobretudo quando são menores de idade, quando são crianças, mais relevante é, mas a forma como a pessoa foi punida foi através do crime de injúria. Portanto, houve de facto, depois, na decisão da medida da pena, provavelmente o tribunal entendeu que merecia especial censura o facto dessas injúrias terem ali uma motivação racial, mas a pessoa foi punida pelo crime de injúria. Portanto, não há nenhuma solução específica no direito português que fizesse com que houvesse ali uma especial censurabilidade por ter sido uma questão com fundamento racial. Há uma outra dimensão também, nós discutimos isto muito entre nós e é difícil arranjarmos aqui uma solução, mas lá está, o caminho tem que ser feito lentamente e com passos seguros, mas às vezes passos pequenos, e que tem a ver com isto. Há um mediatismo muito grande neste caso, também pelo caráter público, pela visão pública das pessoas envolvidas, porque na esmagadora maioria dos casos que nós temos conhecimento, o desfecho não é este. Aliás, não foi este, por exemplo, o desfecho do caso da Esquadra de Alfragide. Próprio temos conhecimento, houve vários agentes da PSP que foram julgados por uma série de crimes, alguns deles foram condenados, mas houve uma série de injúrias na altura que foram feitas, ou pelo menos que as vítimas alegavam que tinham sido feitas, injúrias de teor racial, e essas caíram todas. Eles não foram condenados por algumas frases que disseram e imputaram aos agredidos, as pessoas foram ofendidas, tudo isso caiu. Portanto, ou seja, a regra em Portugal é de que este tipo de casos ou nem sequer fundamentam um despacho de acusação, e quando fundamenta, a maior parte das vezes cai em sede de julgamento, ou porque não se dá relevância às expressões, ou porque se entende que as expressões ainda estão ao abrigo da tal liberdade de expressão. Isto por um lado. Por outro lado, há um problema em Portugal, mas isto é transversal, é que a justiça o acesso à justiça é muito caro. É muito caro mesmo. Nem toda a gente consegue ter dinheiro para pagar advogados, para pagar as custas nos tribunais, para começar a ação. Quanto mais para que a ação continue os seus termos normais e depois termine. Portanto, este caso, Zé, que tu falaste, que é um caso relevante, eu não estou a tirar importância ao caso, eu acho que é relevante, ainda bem que a pessoa foi condenada e não me move aqui nenhuma atitude persecutória relativamente à pessoa, mas acho que se aqueles factos foram dados como provados, acho que a pessoa tem que ter essa censura. Mas depois há que dizer também que isto é um caso quase, eu diria, único,
E também é um caso que só chegou onde se chegou, porque efetivamente estamos a falar de pessoas que têm, enfim, algum poder económico que lhes permite ter esta possibilidade de recorrer aos tribunais, pagar advogados, pagar recursos, etc. Portanto, acho que isto deve ser dito. Mas pronto, mas é esta a resposta que eu te consigo dar. Nós não vamos conseguir mudar o mundo com esta iniciativa legislativa. A justiça vai continuar a ser cara. Os tribunais vão continuar a absolver pessoas. O Ministério Público provavelmente também vai continuar a arquivar processos. Mas se nós conseguimos avançar com isto, pelo menos damos alguma dignidade na forma como a lei e o Estado veem estas situações. E isso é um passo importante. E é como o Pedro Charte diz, que o caminho faz-se caminhando, e é exatamente, há que começar a caminhar, e a mudança começa exatamente neste momento. Érica, não sei se querias concluir mais alguma coisa em relação a este assunto, já estamos um pouquinho, mas enfim, só complementando o que o Nuno disse, inclusive o genitor de uma das crianças coloca essa questão de que ele fica feliz com o desfecho, de alguma forma. Feliz, ninguém fica feliz com a situação, mas dá algum senso de justiça o que aconteceu, mas existem todas essas camadas de que só aconteceu porque são pessoas públicas, e inclusive a camada dos pais serem pessoas brancas, que dá outra dimensão também, né? Se essas crianças estariam tão protegidas se fossem filhas de pessoas racializadas também. É só um ponto. Mas, enfim, a gente, de alguma forma, tem que entender como um passo positivo, né?